Como diz a antiga canção, quando entrar setembro, setembro entrou. Já estamos em pleno mês de setembro, mês do final do inverno. Já já chega a primavera, essa estação tão bonita do ano. E também quando vira um mês para nós viramos, subimos um degrau a mais. Viramos o nosso tema nesse sentido de subir um degrau a mais na abordagem do que temos trabalhado durante o ano. Qual é o nosso tema do ano mesmo? Perseverança. Você está perseverando, não é? Por isso que você está aqui, firme. Deu vontade, talvez, preguiça de sair de casa, você veio frio, vieram lutas, vieram provações, vieram perturbações do inimigo, mas você continua crente, louvado seja Deus. E continue sendo crente, não desiste. Continue firme na fé, não é? Perseverança é isso, persistência, a insistência de continuar nesse caminho da fé e da graça. Nesse ano, o nosso desafio tem sido crescer na perseverança, ser mais fortes na capacidade de persistir, de perseverar, de lutar, de resistir a tudo que vem contra a fé. E o desafio é continuar prosseguindo na fé. E no mês de setembro, a nossa proposta é trabalhar sobre perseverar no serviço, perseverar em servir a Deus. Muitos desanimaram de servir, muitos continuam sendo crentes, continuam frequentando a igreja, mas muitos abandonaram o serviço a Deus. Eu tenho tido como um dos desafios no ministério ajudar alguns pastores, ajudar alguns conselhos. Eu não sei se existe consultoria eclesiástica, eu sei que existe empresarial, né? Mas alguns irmãos, pastores, conselhos, eu tenho tido em várias ocasiões reunido com conselhos, com pastores, tentando ajudar, pensar em caminhos para crescimento daquela igreja, para revitalização de algumas igrejas. Nós temos aqui como igreja ajudado vários projetos aí, várias igrejas. E uma das coisas que quando nos aproximamos de algumas igrejas para ajudar é a reclamação de presbíteros, de pastores, dizendo: pastor, aqui ninguém quer fazer nada. Que triste depoimento é esse, quando os membros de alguma igreja paralisam, quando os membros de algumas igrejas estagnam e não querem servir. Você tem um pastor que tenta uma coisa, tenta outra, um conselho que pensa, reúne, faz um planejamento, idealiza ações para aquele ano, mas as ações não emplacam, as ações não desenvolvem, porque o povo parece travado, parece emperrado. E depois da pandemia a coisa ainda ficou pior, porque alguns crentes que já eram agarrados, já eram empacados, empacaram ainda mais. E aí a coisa piorou. E aí eles querem assistir o culto, e agora assistir de casa ainda ficou mais fácil, ficou melhor. Eu não sei se a queda do YouTube hoje é uma tentação, uma provação aí, que é Deus dizendo: vem para a igreja, não é? Hoje o YouTube não quis funcionar, desde sexta, não entra a turma tentando aqui, mas é mais ou menos isso, não é? Sai de casa, enfrenta o frio e vem servir. Esse é o desafio do mês de setembro, perseverar no serviço a Deus. Perseverar não só em ser crente, perseverar não apenas diante da tentação do pecado e resistir e continuar sendo crente, dizendo não ao pecado, perseverar diante da perseguição, diante da oposição familiar, no trabalho, na escola, na pressão social, e dizer não, eu continuo sendo crente, perseverar diante das investidas do diabo para você desistir, para tirar você do caminho, e você diz não ao diabo, você resiste o diabo até ele fugir,
e você permanece, continua crente. Resistir nas tribulações, nas angústias, nos sofrimentos, às vezes é difícil, há sofrimentos, há perdas, há prejuízos, há apertos, mas mesmo com lágrimas, nós continuamos andando e chorando, mas não paramos de semear, continuamos trabalhando, servindo. Perseverar em servir a Deus. Esse texto é um dos textos bíblicos que muito me desafia ao serviço cristão. Vamos ler, Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, Deus de teu pai Arão, que era o pai de Moisés, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Vamos juntos? O 15. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, para a terra que mana leite e mel. Ouvirão a tua voz e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus nos encontrou.
Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê. Vamos juntos, o 21 e 22. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, e prata, joias de ouro, vestimentas, as quais podereis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Essa é a história do envio de Deus a Moisés ao Egito, para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E aqui nessa passagem ele nos diz que Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro. Ele já havia fugido do Egito, estando agora em Midian. Midian é a terra dos midianitas. E ele se casou com uma mulher uma midianita. E seu sogro é Jetro. Jetro é o sacerdote de Midian, porque os midianitas conheciam Deus de Israel, porque os midianitas são descendentes de Abraão, do casamento de Abraão com Quetura, depois que o Abraão ficou viúvo de Sara. Ele ainda casou-se com Quetura e teve filhos com ela. E um dos filhos de Abraão é Midian, que forma o povo midianita. E eles conhecem o Deus de Israel, e Jetro é um sacerdote de Deus diante do povo midianita. E Moisés vai morar com eles. E ele então, ali apacentando o rebanho de seu sogro, trabalhando no sustento de sua casa, de sua família, tem essa visão gloriosa. Moisés está ali apacentando perto do monte, e ele olha para o alto do monte e tem uma sarça fumegante, tem uma sarça incendiada no alto do monte, e aquilo chama a atenção de Moisés, porque a sarça não se consumia. O que chama a atenção não é a sarça pegar fogo. É muito comum no deserto, pela alta temperatura, a sarça, porque é muito oleosa, dependendo da temperatura, ela entra em combustão e se queima. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça queimar, isso era normal por causa do clima, da temperatura alta. O que chama a atenção é que a sarça não parava de queimar, ela não apagava, ela não se consumia, ela não queimava apesar de estar em chamas. Então ele sobe àquele monte, e lá no alto do Monte Sinai, Deus fala com Moisés. Quando ele se aproxima da sarça, a voz de Deus vem dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália do seu pé, não venha para a minha presença de qualquer jeito. E Moisés tira a sandália, se prostra diante de Deus, e ele nem consegue fixar os seus olhos naquela sarça, porque do meio da sarça, Deus fala com Moisés. O Criador está no meio da criação, está dentro da criação, e da criação falando com Moisés, se revelando a ele. Esse texto é muito importante para nós, porque esse texto nos trata acerca de visão e acerca de missão. Esse texto nos fala acerca da visão e do chamado, da vocação. E para entender a vocação, é preciso ter a visão correta. No meio evangélico, nós confundimos muito visão e chamado, visão e missão. Por exemplo, o sujeito forma uma igreja e diz assim: aqui será uma igreja em células. E aí, quando alguém não quer ficar em célula, ele diz assim: você está fora da visão. Porque a visão dele é que lá será uma igreja em célula, e ele entende que
célula é a visão que Deus deu para a igreja. Não, célula não é visão, célula é método. Célula é metodologia. A nossa visão é uma igreja apostólica. Há um tempo atrás eu fui num café de pastores e eu fiquei humilhado, porque o sujeito me apresentou um outro pastor e disse assim: esse aqui é o pastor, a igreja dele é apostólica. Aí eu falei: a minha não? Ele falou: não, porque ele é apóstolo. O sujeito empinou o peito assim e disse: eu sou apóstolo, me respeite, não é? Eu falei: eu achava que apóstolo eram os 12 lá da Bíblia, mas tem mais esse, o 14º aqui, 28º apóstolo. Os apóstolos, eu falei: mas por que apóstolo? Ele disse: é porque ele fundou a igreja. Eu falei: pensei que a igreja de Jesus já tinha sido fundada, agora tem uma outra. A igreja de Jesus já foi fundada pelos 12 apóstolos, não é? Eles eram os pilares, as colunas em cima da qual a igreja foi fundada. Mas aí conversando, ele disse: não, é que Deus deu uma visão de uma igreja apostólica. Sistema de governo de igreja não é visão, é um sistema. É uma metodologia de governança de igreja, ou seja, eles criaram uma metodologia de governo de igreja, que é um governo de igreja que eles chamam de apostólico. Isso significa que, quando aquele sujeito, aquele apóstolo fala, ninguém discute. Aliás, esse é o modelo do catolicismo episcopal do papado. Ou seja, é o evangélico copiando o catolicismo, só não chama de papa, chama de apóstolo. Mas é a mesma coisa. Isso não é método, isso não é visão, isso é metodologia. É metodologia. Ah, Deus me deu a visão de uma igreja preta. Está na moda, não é? Isso não é visão. Isso é estética. Não é? Isso é designer de interior. Não existe nenhuma unção especial por pintar a igreja de preto ou de branco, por colocar uma cruz na frente ou não, por colocar a iluminação ou não. Não há nada de especial, ou seja, o nosso povo confunde visão com a missão, com a tarefa, com a vocação, com aquilo que eu recebi a vocação de fazer. Tem algumas igrejas que a visão aqui é uma visão social. A igreja não gosta de música, não gosta de social. Ou a visão é música. Aqui nós não ajudamos necessitado a fazer nada. Aqui a igreja é musical. Não tem nem pregação, música. Isso não é visão. A visão é isso que Moisés teve. Não existem várias visões. Na Bíblia só existe uma visão. A visão é Deus. A visão é Deus. Moisés tem uma visão. Ele vê uma sarça pegando fogo. E ele olha para o meio da sarça, tem uma voz, tem um Deus presente. A visão não é a sarça, a visão não é o povo hebreu, a visão não é a libertação do povo hebreu, a visão não é Moisés, a visão é Deus no meio da sarça. A missão é descer do Monte Sinai, viajar ao Egito, falar com o povo, reunir os anciãos, pregar aos anciãos, e os anciãos crendo, ir a Faraó e confrontar o Faraó e dizer: deixa meu povo partir, porque eu os libertarei do Egito. Eles devem seguir para o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, Deus diz: me servirão. A visão é uma só. A visão é Deus. Missões, tarefas, existem várias. Por isso que nós temos igrejas diferentes umas das outras, não é? Cada uma tem uma tarefa. Tem igreja que vai produzir música para a gente cantar no céu. Tem igreja que vai se desempenhar melhor no trabalho social. Tem igreja mais com vocação de missões. Tem igrejas com espectros, com metodologias diferentes, com características diferentes, mas isso tem a ver com o serviço que essa igreja prestará ao reino de Deus. Aqui, nós temos os elementos desse chamado de Deus a Moisés, para o serviço que Moisés prestará a Deus. O serviço que Moisés prestará a Deus é: vá ao Egito e tira meu povo de lá. E o serviço começa com a visão. E a visão é Deus.
E não é sobre Moisés, e não é sobre Israel, não é sobre o povo hebreu, não é sobre o Egito. O centro, o eixo de toda a movimentação, o cerne, o centro da visão é Deus. Então tudo começa com Deus. Primeiro, na visão, Deus revela a si mesmo a Moisés. Deus se apresenta a Moisés. Deus diz, Moisés não sabe quem é. Deus fala, Moisés, Moisés, não chega aqui, tira a sandália dos seus pés. E Moisés cai com o rosto em terra, ele não consegue olhar para Deus, ele não sabe quem é. Deus diz, vai, tira meu povo. Moisés diz, mas quem é o Senhor? Deus diz a ele, eu sou o Deus do teu pai Amrão, eu sou o Deus da tua mãe Joquebede, eu sou o Deus dos teus ancestrais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que se revelou à tua etnia no passado. Eu sou o Deus que formou o povo de vocês através de Abraão, teu ancestral. Aí a mente de Moisés se abre. Lembra que quando criança ele foi amamentado por sua mãe Joquebede. E com certeza, enquanto Joquebede amamentava, cantava aquelas canções do povo hebreu, contava as histórias bíblicas. Moisés ainda no ventre da mãe, ainda no seio da mãe, amamentando, e a mãe ensinando a fé no Deus de Israel ao seu filho. Porque quando ele atingisse a idade de desmamar, de maior independência, ele iria para o palácio do Egito, ser criado no meio do paganismo egípcio. Ele seria criado na crença em Anubis. Ele seria criado na crença em Ra. Ele seria criado nas crenças, nas adorações. Ele seria da nobreza egípcia. E lá ele seria educado nas melhores escolas do Egito. Ele seria ensinado nas ciências egípcias. E a mãe percebe que Deus deu a ela uma janela fantástica, que talvez de 0 a 7 anos, a 8 anos de idade, a 9 anos de idade, ela ensinaria a fé hebreia ao seu filho. E ela ensinou. E quando Deus diz assim, eu sou o Deus de Arão, eu sou o Deus de Joquebede, a mente de Moisés se abre. Quem é que está se revelando a ele? Não é Ra. Não é a divindade egípcia. Quem se revela a ele é o Deus único e verdadeiro. Deus revela seu ser. Deus se apresenta a Moisés. E Deus diz para ele, e ele pergunta qual é o seu nome. Ele até diz assim, olha, eu vou lá, voltar ao Egito, chegando lá eu vou dizer assim, olha, Deus me mandou libertar vocês. O povo me perguntará, que Deus? Eles tinham vários deuses. Os egípcios tinham Deus, o Nilo era uma espécie de divindade. Eles tinham deuses dos animais, eles tinham os deuses do sol, Deus da noite, Deus do dia, o Deus do submundo. Eles tinham o Deus do céu, Ra, divindade celeste. Eles tinham os deuses ligados aos animais, tinha o Deus do amor, tinha o Deus da caça, tinha o Deus da guerra, tinha uma série, tinha divindade para todas as coisas. Eles olhavam para um gato, achavam que era uma divindade, olhavam para um lobo, um chacal, achavam que era uma divindade, que era uma expressão da divindade, era uma aparição de uma divindade. Então eles iam perguntar, que Deus? Qual deles? Ra? Qual divindade? Moisés está esperando uma resposta assim. E Deus diz, não. O eu serei o que serei é que enviou você. Ou seja, Deus não dá um nome a Moisés. Deus diz, Moisés, eu não sou Ra. Moisés, eu não sou uma divindade inventada pelos homens. Moisés, eu não sou um Deus que pode ser definido com termos dos seres humanos. Moisés, eu não sou um ser que cabe dentro da razão humana, dentro do raciocínio humano. Eu sou um Deus que transcende a cabeça humana. Eu não sou um Deus da tradição egípcia. Eu não sou um Deus dos sumérios. Eu não sou o Deus dos fenícios.
Eu sou o Deus que se revelou a Abraão e que fez Abraão, no meio de uma sociedade pagã, acreditar num Deus único e largar o paganismo e abandonar seus parentes e seguir em busca da promessa. Eu sou o Deus único e verdadeiro, Abraão, ou Moisés. E Moisés então vai pregar esse Deus. Eu não sou um mito, eu não sou uma ideia, eu não sou um conceito humano. Eu sou o Deus criador de todas as coisas. Deus se apresenta para Moisés como Deus do passado, Abraão, Isaque e Jacó, como Deus do presente, eu sou, e como Deus do futuro, eu serei o que serei. Deus se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir. Deus se apresenta como sendo o ser nunca nascido, como o eterno. Deus se apresenta a Moisés no seu ser e diz: Moisés, você precisa me conhecer para me servir. Então Deus se apresenta a Moisés. Deus apresenta a ele o seu poder. Moisés diz: mas eles não me ouvirão. O faraó não me deixará libertar o povo. Deus diz: eu sei que ele não deixará. Mas Deus diz a Moisés: Moisés, eu revelarei o meu poder no Egito. E Deus já começa mostrando para Moisés um poder sobrenatural de uma sarça incendiada. Não é natural, não é comum, não é um fenômeno da natureza como era a sarça queimar, mas não é fenômeno da natureza uma sarça arder em chamas e não se consumir. Deus mostra para Moisés o seu poder. Deus revela seu poder aos olhos de Moisés, transformando o cajado de Moisés numa serpente. Deus mostra o seu poder a Moisés, fazendo a mão de Moisés ficar leprosa, e depois a cura diante dos olhos de Moisés. E Deus revela seu poder a Moisés, dizendo: Moisés, vai no poder do meu nome, e você libertará Israel do Egito, através do meu poder, não da tua sabedoria, não do teu conhecimento, não da ciência egípcia que você aprendeu. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, é impossível de fato para você tirar Israel do Egito, mas o impossível é comigo, e eu descerei ao Egito, e o impossível acontecerá no Egito, o milagre se dará no Egito, e o meu povo será liberto, e virá para esse monte e me servirá. Deus revela seu poder a Moisés. Terceiro lugar, Deus revela sua fidelidade a Moisés. Deus revela seu ser, mostra para Moisés seu poder. E quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus revela sua fidelidade. Porque há muitos anos atrás, há mais de 400 anos atrás, Deus tinha dito para Abraão: anda nessa terra de Canaã, toda terra que pisar a planta do teu pé, eu darei à tua descendência. Deus havia dito e reiterado a mesma coisa, a mesma promessa a Isaque. Deus havia reiterado a mesma promessa a Jacó, dizendo: eu te darei toda essa terra, ela será da tua descendência, da tua família, dos teus 12 filhos, eu farei 12 clãs, 12 tribos, e dessas 12 tribos, desses 12 clãs, desses 12 estados, juntos eu farei uma grande nação. E Deus disse a Abraão: será incontável como a areia do mar, como as estrelas dos céus. A promessa era tão latente entre o povo de Abraão, que você se lembra que quando José, filho de Jacó, que ouviu a promessa dos pais, que nos cultos da família diversas vezes o pai repetiu, ensinou todas essas promessas de Deus. O pai disse que eles seriam herdeiros dessa terra. Quando José morre no Egito, quando Jacó morre no Egito, ele faz seus descendentes jurarem. E aí, da mesma forma, José, que os seus ossos, quando eles saíssem do Egito, deveriam ser levados para ser sepultado em Canaã. Então preste atenção, 400 anos depois, os hebreus estão saindo do Egito, finalmente libertos,
Finalmente, agora soltos, Deus visitou o Egito, o avivamento veio, Deus libertou o seu povo, o impossível aconteceu, o Egito foi derrotado, as cadeias do Egito foram quebradas, a escravidão chegou ao fim, o cativeiro acabou, agora é a libertação. Estão marchando, caminhando, saindo do Egito, aquele grande cortejo dos hebreus. E no meio do cortejo tem uma turma carregando um caixão, um sarcófago egípcio. Alguém olha e fala, quem são esses doidos, não é? Levando caixão, para quê? É porque quando sepultados lá atrás, Jacó e José disseram assim, quando vocês saírem, leva nossos ossos para sermos sepultados na terra de Canaã. E quando eles olhavam para aquele caixão, eles se lembravam da fidelidade de Deus. Passaram-se 400 anos, mas as promessas de Deus permanecem de pé. Você pode confiar na promessa de Deus. Pode parecer demorado para você, mas continua orando e esperando, persevera. Deus ouvirá as orações, Deus ouvirá e Deus honrará as suas promessas. Deus honrará as suas promessas. Deus revela para Moisés sua fidelidade. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão. Eu prometi para Abraão que a descendência dele herdaria a terra. Então, eu sou o Deus fiel. Vocês, hebreus, podem ter esquecido da promessa. Vocês, judeus, podem não se lembrar. Vocês podem ter perdido a esperança. Vocês podem estar pensando hoje que a realidade de cativeiro jamais acabará. Mas eu não esqueci a promessa. E eu desci ao Egito agora e cumprirei minha promessa a vocês. Deus lembra para Moisés, eu sou fiel. Na visão, Deus revela mais do que isso. Deus revela a sua vontade para Moisés. No versículo 7, Deus diz assim, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes os sofrimentos. Eu sei, eu conheço o sofrimento deles. Eu vejo o que acontece na terra. Ou seja, Deus revela seu coração. Deus revela sua vontade. Deus revela suas intenções. Deus compartilha com Moisés seu coração, seu desejo, o que ele quer fazer. Deus fala com Moisés, eu estou me revelando a você, porque eu ouvi o clamor do povo lá no Egito. Porque eu ouvi o sofrimento, eu vi o sofrimento deles lá, e eu vou libertá-los agora. Deus revela a sua vontade ao seu povo. Deus revela a sua vontade a Moisés. E naquela hora, Moisés, talvez, nós não sabemos se Moisés ainda guarda aquela indignação de 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Porque aquele hebreu não conseguia trabalhar, o egípcio se levanta contra ele e começa a espancá-lo, e Moisés tem um surto de revolucionário, Moisés tem um surto de libertador, de super-herói, vai defender o hebreu e mata o egípcio. Algum tempo depois, 2 judeus estão brigando, Moisés vai separar a briga dos dois, e um dos hebreus vira para Moisés e disse, você acha que é um juiz aqui entre nós, que manda em nós? Você pensa que nós não sabemos quem você é? E aí um hebreu diz, você vai me matar também como matou o egípcio? Moisés fica pensando assim, a notícia correu. Vão me prender e vão me matar. Eu tenho que fugir do Egito. E ele foge. Moisés fugiu porque não pôde ser conivente com aquele tipo de opressão da sociedade. Porque não pôde ser conivente com aquele tipo de maldade. Ele reagiu, cometeu um crime, tentando impedir um crime. Tentando promover sua justiça na sua leitura social. Tentando resolver horizontalmente o problema da sociedade. Mas Moisés complica a situação e tem que fugir. 40 anos depois, será que Moisés ainda lembrava? Será que Moisés ainda lembrava do povo hebreu no Egito sofrendo? Agora ele arrumou um emprego, casou, arrumou um sogrão, joia. O sogrão deu emprego para ele, deu guarida, deu casa para ele, casou com a Zípora, uma mulher bonitona, tem filhos, vivendo a vida tranquilo. Está preocupado com o povo hebreu,
Pois é, Deus pega seu coração e coloca seu coração dentro do peito de Moisés, revelando para Moisés sua vontade. A vontade de Deus vira a vontade de Moisés. Talvez Moisés não estivesse nesse momento com a menor preocupação de libertar hebreus, mas Deus está preocupado, Deus quer, e Deus faz o coração de Moisés se alinhar com o seu. E aí então, Deus revela para Moisés, em último lugar, o seu plano. Deus revela para Moisés o seu ser. Deus revela a si mesmo para Moisés, revela seu poder, revela a sua fidelidade, revela a sua vontade. E finalmente, Deus revela para Moisés o seu plano, o seu projeto na terra. Deus diz: Moisés, pois é, você tem uma linda carreira de pastor de ovelhas, você tem uma linda carreira de agropecuarista, você tem um futuro brilhante no agronegócio. Você vai ganhar muito dinheiro sim, você vai multiplicar seu negócio. Você está muito bem como marido de Zípora, como genro de Jetro. Você está muito bem aqui na terra dos midianitas. Mas eu tenho um outro plano para a sua vida. O meu plano para a sua vida é que você voltará ao Egito de onde você fugiu. E lá no Egito eu usarei você para libertar meu povo. E nesse monte onde você teve a visão da sarça, meu povo reunido me adorará nesse lugar. Você tirará meu povo do cativeiro. Você libertará os hebreus da escravidão e os fará povo em lugar de um bando de escravos. E eles serão povo e serão meu povo e virão nesse monte. E aqui oferecerão holocaustos, cantarão meus louvores, terão uma revelação de quem eu sou, assim como você teve. Traga aquele povo para a teologia que eu dei a você agora. Traga aquele povo para ter a mesma teofania que você teve, a mesma visão que você teve, para enxergar a mesma epifania que você e ver quem eu sou. Vai lá e traz o povo para a mesma fé que você. Essa é a missão, esse é o serviço, essa é a tarefa. O serviço não tem sentido se você não entender quem é Deus. Se você não entender o ser de Deus. Se você não entender a fidelidade de Deus. Se nós não entendermos o poder de Deus. Se nós não entendermos o coração de Deus, os propósitos de Deus, se nós não entendermos os planos de Deus, se nós não entendermos a agenda de Deus, não tem o menor sentido o serviço a Deus. Todo serviço passa a ter sentido na nossa mente, abre o significado quando nós entendemos, quando nós temos a visão, e a visão é Deus, a missão é o serviço que prestaremos a Deus. A missão para Moisés era ir ao Egito libertar Israel. A sua missão qual é? Pode ser plantar uma igreja, pode ser desenvolver um ministério na igreja. A sua missão pode ser liderar mulheres, a sua missão, a sua vocação pode ser liderar homens, a sua missão, a sua tarefa pode ser liderar um PG, pode ser cantar no louvor, pode ser membro do coral, cantar aqui, servir ao Senhor, horas de ensaio, sacrifício de vida, gastar dinheiro, gastar tempo. A sua visão é Deus, e por causa da visão que você teve que é Deus, não dá para não realizar a missão chamada, dada por Deus. Quem não enxergou quem é Deus, não entende a missão, não entende a vocação, não entende o serviço. Aí tudo vira sacrifício. Tudo é difícil. Por que tem crente que não quer servir? Você entendeu? Falta a esse crente a visão. Porque quando o crente tem a visão, não dá para não servir mais. Não dá para acomodar mais. Quando o crente tem a visão, ele vai orar, ele se envolverá. Quando nós falamos o relógio de oração, 15 minutos por dia, 30 minutos por dia, é engraçado como para alguns, 15 minutos é um sacrifício.
Como alguns irmãos pegam 3 horários, 4 horários, e aí ele ora 15 minutos aqui, 15 minutos ali, no meio do trabalho, dentro do metrô, no horário de almoço lá no trabalho, sacrifica 15 minutos do sono para orar, meia hora do sono para orar, acorda 4 horas da manhã para orar. Alguns irmãos falam assim, eu já acordo 4 horas da manhã mesmo, então me dá 4 da manhã porque eu vou orar nesse horário. Glória a Deus, ore sim. Você está entendendo, percebendo a visão. A visão, irmãos, não é a igreja presbiteriana da Penha. Você podia até titubear, você poderia até hesitar. Eu não vou dar dinheiro para a igreja presbiteriana da Penha, não. Eu não vou ficar envolvido com um projeto, comprar coisa e trabalhar. Esse pastor é maluco, cada hora inventa uma coisa diferente, não é? A gente estava tão bem sem envolver com o Afeganistão, não é? Agora aparece afegão. E de vez em quando eu também olho assim e falo, Deus, que bobagem, para que eu fui falar que eu quero adotar família afegã, meu Deus? Que bobagem é essa? Aí ontem recebi uma mensagem lá do sítio onde eles estão abrigados. Pastor, que dia que o senhor vai levar os afegãos? Eles estão aqui, pastor, muçulmano, mas a pergunta que eles mais fazem é, o que é cristianismo? Fala para a gente de cristianismo. Então, como não adotar esse povo? Eu não sei se você sabe como não, eu não sei. Eu não sei se você sabe como não se envolver. Como não se envolver. De vez em quando eu estou aqui, nessa correria, a permitir, eu falo, meu Deus do céu, que bobagem, para que mexer com isso? Mas aí quando eu olho para a visão que é Deus, eu digo, não tem como não nos envolver, irmãos. Não tem como não dar o dízimo, não tem como não dar oferta, não tem como não orar apaixonadamente pela obra do Senhor, não tem como não servir, não tem como não trabalhar, não tem como não acordar de noite e não orar, não tem como não interceder, não nos envolver numa vigília de oração. É loucura, lá no final do mês já marcamos dia 31 para o dia 1º. Nós já fizemos 12 horas de oração, na próxima será 13. Nós começaremos 18 horas e vamos orar até 6 da manhã, e depois de 6 da manhã, quando der 7, já é o culto das primícias, dia 1º. Então nós já emendamos, já vamos até 8. Mas por quê? Porque nós vamos orar pelo Brasil, na sequência do fim de semana é a eleição. E nós entendemos, nós tivemos a visão da sarça, nós tivemos a visão daquele que está na sarça, que arde, que não se consome, daquele que disse Moisés, Moisés, ele disse a Mauri, ele disse Márcia, ele disse Tom, ele disse Carlos Henrique, ele disse Aloísio, Lázaro, ele disse Atsushi, ele foi o Senhor que disse Alberto, esse foi o Deus que disse Laércio, esse foi o Deus que disse Éder, Euclides, esse foi o Deus que chamou cada presbítero, cada diácono, que chamou cada membro. Esse é o Deus que disse, Igreja da Penha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e eu chamei vocês. Desçam ao Egito, libertem os cativos e traga os perdidos para me adorar no meu santo monte. Esse é o Deus da nossa visão. E quando nós vemos uma igreja servindo de uma forma, uma igreja servindo de outra forma, o povo às vezes até confunde a forma com a visão, mas cada um faz o que faz apaixonadamente pela visão de trazer um povo, de reunir um povo, de congregar um povo, para ter a percepção dessa epifania divina, dessa aparição divina, dessa visão divina, dessa compreensão de quem Deus é. Quando nós olhamos os nossos irmãos, o pastor Jeremias está lá atrás, a Lourdes ali, que loucura ir lá na Cracolândia, não é? Esse é o lugar de onde todo mundo quer fugir. Aí nós temos a turma que domingo à tarde com um colete amarelo vai lá para a Cracolândia. Estava conversando aqui com o nosso irmão Wellington ontem, ele dizendo, eu estava lá na Cracolândia perdido, afundado, sujo, fedido, há dias e dias, fumando todas as pedras que podia. E de repente eu olhei e vi aquele povo do colete amarelo. Falei, o que é aquilo? Ele queria chegar perto, umas pessoas dizendo que não, ele insistiu e foi. Não sei se o Wellington está aí hoje. O Wellington foi, conversou com a turma, a Lourdes falou, vai lá na igreja. Apareceu o Wellington aqui.
E Jesus entrou na vida do Wellington. E o Wellington teve a epifania divina. E não quis voltar para Cracolândia. Hoje está quase morando aqui na igreja, porque está trabalhando aqui na pintura, né? Toda hora está aqui na igreja. É por isso que essa turma coloca o colete amarelo, vai lá para Cracolândia. Porque é a visão de Deus. Viram Deus. O Senhor apareceu, a epifania divina, a aparição divina, dizendo, desce lá, vai lá na Cracolândia. Por isso, irmãos, quando nós falamos que queremos abrir um centro de recuperação lá em Atibaia, isso é bobagem, não é, irmão? Vai dar trabalho, não vai? Tem gente que fala assim, pastor, você tem certeza? Eu falo, não. Eu nem queria. Mas quando eu olho para a sarça ardendo, quando eu olho para o Monte Sinai, quando eu olho para Deus, não dá para não fazer, não dá para não acatar a voz divina, nos envolver com essa obra e fazer tudo que Deus nos chamou para fazer. Para que ficar levantando esse tanto de cesta básica? Deixa esse povo lá do Pira para lá, cada um se vira para arrumar comida. Todo mês esse trabalhão, 200 cestas, 700 cestas básicas. Para que, pastor? Irmãos, não é a cesta, não é sobre o Pira, não é sobre pastor Amauri, pastor Conselho da Penha, não é sobre Igreja Presbiteriana da Penha, irmãos. É sobre Deus, é sobre o Senhor. É como Moisés, a visão da sarça. É muito melhor ficar em Midian, é muito melhor o agronegócio aqui junto do Jetro, da família. Mas Moisés desce do Monte Sinai, sai de Midian e volta para o Egito. E Deus visita o Egito. E Deus de forma sobrenatural liberta seu povo. E o povo se reúne no Sinai. E o Sinai fumegava. E o povo estava ali recebendo a revelação da lei divina. Esse é o projeto de Deus. E não dá para não nos envolver no serviço ao Senhor. Por isso, no mês de setembro, nós queremos que você se envolva mais. Que se você já serve, sirva mais. Se você já contribui, contribua mais. Se você já coopera, coopere mais. Se você já tem feito, faça mais. Ore mais, se envolva mais, trabalhe mais, se apaixone mais. Porque não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre a visão da sarça, que propriamente nossa denominação tem até como símbolo. Sabe por quê? Porque lá atrás os primeiros presbiterianos vieram aqui para plantar a igreja presbiteriana, não por causa do presbiterianismo, mas por causa da visão da sarça. E por causa da visão da sarça, Simon, que tinha uma carreira brilhante na sua profissão lá nos Estados Unidos, podia ser médico, podia ser qualquer coisa, filho de uma família rica dos Estados Unidos, saiu dos Estados Unidos, entrou num navio, viajou meses até descer no Rio de Janeiro, e aqui no Brasil serviu por apenas 8 anos, e morreu de uma doença típica do Brasil, que se ficasse nos Estados Unidos jamais pegaria, mas ele morreu e foi enterrado aqui no Brasil, está ali no cemitério, seus ossos, na Consolação, cemitério protestante, para testemunhar para mim, para você. Não dá para negligenciar a visão da sarça. Não dá para negligenciar essa visão, porque a visão é Deus. E olhando para Deus, entendendo quem Ele é, sua fidelidade, seu poder, seu coração, seus planos, não dá para colocar qualquer outra agenda na frente da agenda de Deus. A agenda mais importante é a de Deus. Você é engenheiro por causa de Deus. Você é professor por causa de Deus. Você é químico por causa da visão de Deus. Você é médico por causa da visão de Deus. Você é construtor por causa da visão de Deus. Você é lojista por causa da visão de Deus. Você é comerciante e a visão é Deus. Quero servi-lo. Fica em pé. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu queria que você agora, como quem tem essa visão da glória, como quem tem essa visão de Deus, como quem tem essa visão gloriosa de quem Deus é, do que Deus pode fazer, você orasse a Deus, dizendo: Senhor,
como eu posso servi-lo. Que você orasse, dizendo como Moisés: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Igreja da Penha, Igreja da Penha, nossa resposta não pode ser outra a não ser: eis-me aqui, Senhor. Quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Quero te servir como o Senhor me chamou para te servir. Você podia erguer as mãos para os céus nessa hora e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser fiel, eu quero te servir. Eu quero me dar ao Senhor. Eu quero fazer a tua obra, eu quero ser útil nas tuas mãos. Eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir com o que sou. Eu quero te servir com o que eu tenho. Eu quero, Deus, me colocar nas tuas mãos. Eu quero ser, seja o que eu for, eu quero ser para a tua glória, professor, construtor, ajudante, faxineiro. Eu quero ser para a tua glória, Deus. Quero ser para te servir, Senhor. Eu quero ser por essa visão apaixonada de quem o Senhor é. O eu sou se revelou do céu a nós. Obrigado, Deus. Faz arder no coração de cada crente dessa igreja, Deus, de cada criança, de cada adolescente, Senhor, de cada idoso, que ninguém se sinta idoso demais a ponto de não poder servir, que ninguém se sinta ocupado demais a ponto de não poder servir, que ninguém se sinta, Deus, fraco demais a ponto de não poder servir, mas que todos sirvam, que todos perseverem e sejam frutíferos, servindo ao Senhor no meio da igreja, a partir dela, servindo a essa cidade, servindo as nações da terra. É a nossa oração, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Santo Deus, amém.